Bom dia! Agradeço a presença de todos e todas aqui no auditório Inovação e Novos Negócios. Bem, para iniciarmos, nós vamos agora falar aqui no espaço da Pisco sobre engenharia do caos. E eu convido ao palco, primeiramente, Daniela Binatti, cofundadora e CTO da Pisco. Por favor, Daniela. E acompanhando, Maurício Gualdieri, arquiteto de software da Pisco. Por favor, Maurício. Antes de passar a palavra, eu vou passar 2 recados. Um deles é que vocês podem avaliar todos os painéis, que é muito importante, porque vocês vão ajudar a construir um Febrabantec cada vez melhor. Como vocês podem fazer a avaliação? Ao final do painel vai aparecer no telão um QR Code, é só acessar. Ou ao final do dia, vocês vão receber via SMS um link, e também é só acessar e responder. Posso contar com a participação de vocês? Que bom! Outra coisa, eu gostaria de reforçar que quando vocês saírem do painel, não forem assistir mais nenhuma outra apresentação, ou quando forem embora, não esquecer de deixar os fones de ouvido e os rádios lá onde vocês pegaram, tudo bem? Agora eu passo a palavra para a Daniela. Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Todo mundo me ouve? Tudo bem? Bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Esse evento é um evento bastante antigo dessa indústria, eu trabalho nessa indústria há mais de 20 anos, já entregando um pouco aqui a minha idade, então é sempre diferente estar em meio a esse público aqui, muito gostoso. Obrigada aí por vocês estarem investindo um tempinho de vocês aqui para me ouvir. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Binatti, sou cofundadora e CTO da Pismo, e quem vai me ajudar aqui hoje é o Maurício, daqui a pouco ele vai conversar um pouquinho com vocês. Para quem não conhece a Pismo é uma plataforma completa de processamento de pagamentos e de core bancário. Tá? Então é um sistema completamente apoiado em cloud pública, um conjunto de microserviços que oferece, dentro do mesmo set, possibilidades e ferramentas para que emissores, instituições financeiras e fintechs consigam construir as suas soluções de banking e de payments aí apoiados na gente. Então a gente tem produtos de cartões, Visa, Mastercard, soluções on-us de private label, a gente tem produtos de carteiras digitais, de bancos digitais e uma série de outras coisas aí, num modelo de building blocks, onde as instituições conseguem construir as suas soluções aos pouquinhos. Alguns dos nossos clientes, hoje a gente processa por volta de 60 milhões de contas em produção, tem um volume de processamento próximo a 600 bilhões de transações processadas movimentadas durante o ano, e a gente está fazendo a retaguarda de vários produtos certamente conhecidos por vocês, como o IT, do braço digital do Banco Itaú, todo o banco de varejo do BTG, que é o BTG+, onde a gente tem produtos de banco digital, de cartões múltiplos de crédito e débito Mastercard. E tem, sem contar, várias fintechs aí, N26, que é uma fintech aí alemã, que está lançando essa semana a operação aqui no Brasil apoiada na gente, Cora, Falabella Pay, que é uma rede grande de departamento na América Latina, Chile, Peru, Argentina e Colômbia. Então, é uma operação que, apesar de ser uma empresa jovem, e ser uma empresa que começou a operar em produção em 2017, já está processando aí um volume considerável em produção com clientes aí bastante sofisticados, incumbentes e fintechs. Então, assim, a nossa proposta de valor veio aí para ser uma solução um pouco diferenciada. Eu e os meus sócios, a gente já se conhece, a gente trabalha juntos há mais de 20 anos nessa indústria. Eu falo que a gente é um grupo bastante privilegiado porque a gente teve a oportunidade de construir uma plataforma de processamento do zero 2 vezes. E nessa segunda vez a gente gastou bastante energia pensando quais eram os problemas que a gente não conseguia resolver, ou que o mercado não conseguia resolver com as soluções anteriores, e como é que a gente se posicionaria diferente aqui na construção da Pismo. Então, é uma proposta diferente, a gente é uma TechFin, não é uma fintech, porque a gente não tem nenhum tipo de licença, a gente não é Program Manager, a gente não é emissor de cartão, a gente só fornece uma plataforma tecnológica que opera no modelo SaaS, para clientes construírem as suas soluções. Então, a gente é muito mais um toolkit, é um sistema headless, não tem front-end, a gente não toca as aplicações que são concedidas para o usuário final. A gente dá para as instituições financeiras os instrumentos e as ferramentas para que elas possam construir os produtos delas.
E essa proposta e essa operação já é bastante consolidada na América Latina. A gente já tem hoje clientes na Índia, mas tem contratos assinados na Europa e vários outros lugares do mundo, e isso atraiu aí vários investidores, aí, nomes bastante importantes no mercado. A última série que a gente anunciou em novembro do ano passado trouxe aí se juntaram a nós investidores como SoftBank, Amazon, Accel e vários outros importantes que estão ajudando a gente a estabelecer essa presença global. Mas indo aí para o que interessa, né? Então eu já falei um pouquinho aqui de como essa é uma solução distribuída. Tecnicamente é um sistema 100% baseado em APIs. Então, independente do que eu estou abrindo para o cliente consumir, ainda as comunicações que acontecem internamente são comunicações que acontecem sempre via interface de API. E para quem já tem workloads aí de produção rodando em nuvem, a gente sabe, a gente que vem, pessoas como eu, que vem desse mercado mais tradicional de operações, funcionando em infraestrutura, ou rodando num monolito, ou rodando em infraestrutura proprietária, a gente sabe que tem lá as suas dificuldades, mas em geral você está aí concentrado num único sistema, num único lugar. Quando você constrói uma solução apoiada em nuvem pública, apoiada em microserviços, então a gente tem aí uma centena de APIs, dezenas de APIs rodando em Kubernetes, microserviços distribuídos dentro de um Service Mesh, apoiados em, a gente tem operações rodando em múltiplas regiões da AWS. Então, na prática, é como se a gente estivesse no mundo mais tradicional, rodando aí vários data centers, processando transações de maneira ativa ao mesmo tempo. Então, tem as suas facilidades, rodar em nuvem certamente traz para a gente recursos e uma realidade completamente diferente do que a realidade convencional, mas traz também as suas complexidades. Então, a gente está falando de máquinas virtuais, a gente está falando de um conjunto super espalhado de serviços processando em data centers distribuídos fisicamente. Os recursos são efêmeros, né? Eles morrem, então morrer um pod no Kubernetes, morrer uma máquina e ser recriada, fazem parte total, acontece todos os dias uma solução como essa. Então, a facilidade de você construir sistemas menores e contidos, específicos para uma operação, traz ali as complexidades de comunicação, que quem já usou uma estrutura distribuída sabe que não é simples de resolver. Porque as variáveis agora são muitas, não é mais cuidar daquele servidor, agora você tem que cuidar da comunicação, da latência, do tempo de resposta, de design, de arquitetura, de circuit breaking, que a gente chama, como é que uma aplicação se comporta se as outras 5 pela qual ela dependia não estiverem disponíveis naquele momento. Tem uma série de fatores que precisa ser levado em consideração, que vão muito além de simplesmente o desenvolvedor implementar a solução rodando um Docker e colocando depois em produção. As complexidades são muitas, os impactos são muitos transversais, a gente tem que fazer controle de blast radius para que uma aplicação, apesar de ser autocontida, a sua performance não acabe prejudicando as demais. Então, nesse sentido é que a gente discutiu aí há mais de um ano atrás e começou a falar como é que a gente melhora uma solução que já roda ali, né, com toda automatizada a estrutura de CI/CD. A gente precisava garantir resiliência já em tempo de deploy. E é aí que entra o papel da estrutura de caos. O que é a estrutura de caos, né? O que é a engenharia do caos? A engenharia do caos é você ser capaz de voluntariamente inserir no seu ambiente distribuído ou na sua aplicação os problemas que aquela aplicação pode enfrentar na vida real. Então, como é que eu uso uma ferramenta para inserir latência de comunicação dentro do cluster? Como é que eu crio uma ferramenta que é capaz de derrubar uma aplicação crítica e ver como as demais se comportam? Como é que eu sou capaz de fazer todos os testes de fallback que foram implementados em fase de desenvolvimento? Eu tenho uma chamada que orquestra 10 APIs para fazer o onboarding de um cliente. O que acontece se cada uma delas não estiver disponível num determinado momento? Quais são os fallbacks? Qual é o comportamento esperado? E como é que eu garanto que em um novo deploy eu não estou inserindo um novo ponto de falha ou não estou criando aí um problema que não existia anteriormente? Então eu vou... Está aqui comigo hoje o
Maurício Gaudieri, arquiteto de software na Pismo. Ele não é um arquiteto, ele é o arquiteto de software da Pismo. Uma das nossas pedras preciosas, aí está com a gente desde o comecinho, foi responsável por liderar a implementação dessa disciplina, a desenvolver e rolar o mindset, treinar toda a nossa engenharia. Ele vai contar um pouquinho aqui para vocês de como é que foi esse processo. Obrigada. Legal. Obrigado, Dani. Obrigado pela apresentação, hein? Assim, quer ficar com esse aqui, Dani? Bom, pessoal, a gente, como vocês imaginam, né, essa complexidade toda, né, das aplicações, né, a gente tem muitas interações, vários sistemas conversando um com o outro. A gente está falando de sistemas abertos, quer dizer, sistemas que eles não têm bordas definidas de comunicação. Ele está o tempo todo comunicando, aceitando comunicação vindo de fora e se comunicando com coisas externas, né? E sistemas abertos conversando com outros sistemas abertos, a gente está falando de teoria do caos, né? E a gente usa justamente esse arcabouço todo que a teoria do caos traz para a gente, né, de poder analisar como coisas se comportam de maneiras diferentes dependendo do estado inicial dela, como ela se comunica, como ela se interage e tudo mais. Esse é o tipo de driver para a gente fazer executar essas, o que a gente chama de ataques ou nas sessões de caos que a gente faz lá, né? A disciplina da teoria da engenharia do caos, ela nasceu, acho que muitos de vocês devem saber já, que nasceu com o Netflix, justamente para lidar com as constantes quedas de serviço que eles estavam tendo quando eles migraram de uma estrutura on-premises para a nuvem, né? O sistema deles ficou cada vez mais complexo e para lidar com essa complexidade eles resolveram falar, bom, nós mesmos vamos aplicar as possíveis falhas que podem existir num sistema complexo proativamente para a gente poder ver o que vai acontecer lá na frente antes da coisa acontecer de fato em produção, né? Então, assim, quando a gente fala desses experimentos, é importante a gente frisar que a engenharia do caos, ela não é sobre bagunça, né? Quando a gente fala de caos, a gente pensa em bagunça. Fala, bom, vamos bagunçar tudo, vou desligar uma coisa aqui, derrubar um sistema, eu vou injetar uma latência, vou criar uma bagunça aqui, mas ela não é sobre bagunça. A engenharia do caos, ela é sobre confiança. Eu preciso confiar no meu sistema quando ele for para a produção. E como é um sistema complexo, eu não tenho como saber todas as possíveis maneiras que ele pode quebrar, né? Então, eu vou quebrar o meu sistema proativamente antes que ele quebre sem o meu controle ou pelo menos a minha observação ali e não me pegar de surpresa, né? Então, assim, o que a gente faz nos experimentos de caos, é justamente isso, a gente provoca falhas na infraestrutura e em componentes do sistema. Quer dizer, a gente vai lá e proativamente desliga partes do nosso sistema para ver como que ele se comporta. Para ver porque eventualmente esse sistema vai cair. A gente está falando de um sistema complexo, a gente está falando de comunicação em rede. Comunicação em rede tem latência, ele tem falhas de segurança, né? Quer dizer, um sistema conversando em rede, ele tem vários pontos de vulnerabilidade no entendimento da resiliência mesmo, não só da segurança, né? E o objetivo é justamente fazer com que a plataforma continue funcionando em produção normalmente, ainda que esteja sob a situação de estresse, né, do sistema, né? Quer dizer, pode ser até que você fique com uma latência um pouco maior, mas ela tem uma resiliência muito grande, ela consegue sobreviver a situações bastante adversas, né? Então, acho que o objetivo por trás, né, acho que a grande mensagem por trás da engenharia do caos é essa. A esperança, ela não é uma estratégia. Ela não pode ser uma estratégia. Eu não posso esperar, acreditar que o meu sistema em produção vai funcionar sem problemas, né? Então, a gente tem que se antecipar às falhas. E justamente um ponto importante aqui, já que a gente está falando de teoria do caos e tudo mais, a gente está falando de sistemas complexos, a gente está falando de complexidade, né? Quer dizer, sistemas complexos geram problemas complexos. Problemas complexos são muito difíceis, quase que impossível de uma pessoa só, ou mesmo um departamento todo de uma empresa, saber todas as possíveis maneiras que esse sistema pode falhar ou mesmo funcionar, né?
Então, a teoria do caos, a engenharia do caos, ela não só ajuda você a criar uma maior confiança no seu sistema, mas ela ajuda você também a entender melhor e navegar melhor na complexidade do seu próprio sistema. Bom, a ferramenta que a gente usa, agora indo um pouco mais pragmático aqui, quando a gente começou a estudar a adoção da engenharia do caos na Pismo, a gente estudou uma série de ferramentas no mercado. Tem muitas ferramentas open source que são fabulosas, mas a gente optou atualmente por uma ferramenta que é gerenciada. E a gente usa essa Gremlin. Depois de analisar uma série de outras opções, a gente optou pelo Gremlin. Por quê? Porque o Gremlin ele tem uma facilidade para você interagir com as possíveis falhas do sistema e ver o que está acontecendo no seu sistema, que permite com que ela facilita a exploração, a fase exploratória da engenharia do caos, quer dizer, explorar possíveis maneiras diferentes. Porque se uma ferramenta muito dura, né, muito difícil de utilizar, você acaba se mantendo nas falhas óbvias, né? Vai cair o meu banco de dados. Um sistema que eu estou conversando, que é externo, estou chamando um serviço externo e ele não respondeu errado. Quer dizer, essas falhas, elas são óbvias, né? Mas o que acontece se eu tiver uma latência de 250 milissegundos seguido de uma queda parcial de um sistema, de um cache, por exemplo, né? Essas coisas complexas podem trazer respostas diferentes, né? Quer dizer, se eu estou acreditando que vai ter uma latência e eu faço um fallback para um cache, por exemplo, né? Eu posso falhar nessa hora e o sistema como um todo falhar, né? E o que acontece, já que eu estou falando de diversos sistemas conversando entre si, pode ser que eu cause um problema, né? Que isso vire um efeito cascata, um efeito dominó, e isso vá derrubando outros subsistemas, né? Então essa ferramenta, ela facilita essa fase exploratória, né? A gente vai explorando diferentes maneiras que a gente pode derrubar o sistema, né? Eu costumo até brincar, falar que a engenharia do caos exige muito mais criatividade, né, do que, de fato, uma postura um pouco mais conservadora do que eu estou fazendo e tudo mais. Mas ela é importante, uma ferramenta importante que não só ela fomenta essa criatividade, como ela traz uma estrutura para os seus experimentos de caos. Isso é uma coisa que a gente adotou lá na Pismo, porque a gente corre o risco, quando está falando de ferramentas muito fáceis de você derrubar o seu sistema, de virar uma pura diversão, né? E de fato é divertido você entrar no Gremlin e sair derrubando e vendo, né, o caos acontecendo ali, né? Mas a gente precisa trazer um pouco de estrutura para esse processo, né? Então a gente precisa definir o que a gente está fazendo e quais são o que a gente espera, quais são os resultados que a gente teve dessas sessões de caos e, mais importante, o que a gente vai fazer com isso, né? O que a gente vai fazer a partir dali, tendo em vista que a gente já detectou uma série de problemas ou não, né, na sua plataforma, dependendo do que você está testando, né? Então, um ponto muito importante aqui é que a gente precisa, para trabalhar com engenharia do caos, ter um sistema de monitoramento muito robusto. Sem monitoramento, a gente costuma dizer, né, que não tem engenharia do caos, você só tem caos. Você tem que monitorar o seu sistema para ver o que está acontecendo e ter esse feedback do que o sistema, como o sistema está respondendo nessas situações adversas, né? E aí a gente cai nessa dualidade aqui, né? Isso aqui é um ponto extremamente importante, porque, na minha opinião, ele define se um time ou uma empresa entendeu o que é a engenharia do caos. E ele traz valor para a engenharia do caos. Quando a gente fala de sessões de caos ou injetar falhas, né, a gente costuma pensar nisso como um teste. Eu vou testar a minha plataforma. Só que ele não é um teste. Ele é um experimento. E essa distinção, na minha opinião, é muito importante. Porque o teste, você já sabe o que vai acontecer. Você está fazendo uma asserção. Eu quero que o meu sistema funcione assim, e se acontecer determinada coisa, eu quero que ele responda de uma determinada maneira. E eu valido essa minha afirmação, né, com um teste, né? Então ele pode ser bem sucedido ou não. Quer dizer, se ele não passar no meu teste, foi um teste mal sucedido, ele não teve um sucesso, né? Já o experimento não.
eu não sei o que vai acontecer no meu sistema. Eu não faço ideia do que vai acontecer no meu sistema. Eu tenho uma vaga ideia, porque eu conheço o meu sistema, eu tenho minha experiência profissional, eu acho que vai acontecer uma coisa. E a gente chama isso de hipótese. Ela é uma hipótese. Ela pode ser refutada, por exemplo, né? E não necessariamente isso é uma coisa ruim. Quer dizer, se eu tiver um resultado errado no experimento, eu estou conhecendo um pouco mais da minha plataforma, estou conhecendo um pouco mais sobre a complexidade do meu sistema. Então, ela sempre é um sucesso, independente do resultado que eu tenha. Se eu confirmei ou não a hipótese, é sempre uma coisa válida. Se eu confirmei a minha hipótese, eu ganhei confiança no meu sistema. Se eu não confirmei a minha hipótese, eu ganhei conhecimento sobre o meu sistema. E aí tem alguns mitos aqui da engenharia do caos, né? A gente, durante a nossa jornada de implementação da engenharia do caos e conversando com muitas pessoas, engenheiros de outras empresas, engenheiros dos fornecedores e de serviço de caos, né? A gente se deparou com alguns mitos, né? Primeiro, a engenharia do caos é para nerds, né? Quer dizer, se eu não estou na área de tecnologia ou da engenharia da empresa, eu não tenho nada a ver com teoria do caos, com engenharia do caos. O que não é verdade, né? A prática da engenharia do caos, ela pode ir muito além do simples da simples injeção de falhas no sistema, né? Empresas como o Google, por exemplo, fazem alguns testes, alguns experimentos de caos, simulando situações, por exemplo, como eles estão na Califórnia, é uma região muito suscetível a terremotos, né? O que acontece se eu tiver um terremoto no meu data center e todo o pessoal que trabalha nos escritórios ali da Califórnia fica inacessível, incomunicável com o resto da organização. Outras coisas, por exemplo, data centers, né, e Google, AWS, esses provedores de cloud, eles têm, né, computadores, têm data centers, né, eles ficam geralmente em salas cofre, né, ou seja, salas que são inacessíveis para pessoas de fora, a não ser pessoas autorizadas, claro, por questões de segurança. Mas e se acontece um acidente com alguém lá dentro? Como é que a gente acessa isso, né? Isso é caos também. A gente está experimentando um sistema que não é um sistema informático, mas é um sistema, é um processo da empresa. A gente precisa ter meios de lidar com esses processos que também podem falhar. Então, esse mito de que a engenharia do caos ela só faz parte da engenharia, do time da engenharia, é um mito, né? Depois, é sobre testes. A gente já falou um pouco sobre isso. Não é sobre testes, é sobre experimentações, né? E isso é uma coisa que eu fico puxando a orelha. Já me puxei a orelha minha, agora há pouco que eu falei de teste. Eu fico puxando a orelha de todo o pessoal lá na PISM. Quando a gente vai entrar numa sessão de caos, eles falam, vou fazer um teste. Não, você não vai fazer um teste. Você vai experimentar com a plataforma. Um teste você já sabe o que é. Já sabe o que vai acontecer, né? Depois, consiste somente em criar caos. Também falei um pouquinho lá no começo, né? Quer dizer, não é sobre criar caos, né? É sobre ganhar confiança no seu sistema e é sobre ganhar conhecimento sobre o seu sistema. E esse quarto ponto aqui, eu acho que é um dos mais importantes que a gente tem, que é todos na empresa vão abraçar. Quando a gente fala de engenharia do caos e fala que vai aplicar numa empresa, todo mundo fica animado, né? Legal, vamos derrubar o sistema, vamos ver o que acontece, né, nessas situações adversas e tal. É divertido, né? Você fazer, você praticar a engenharia do caos, né? Então você acha que todo mundo vai abraçar. Mas se aqueles pontos que eu falei de testes e a diferença entre teste e experimento não tiver muito claro em todo mundo que está envolvido com a engenharia do caos na empresa, eles não vão abraçar a ideia. E por quê? Isso foi uma experiência que a gente teve própria mesmo na Pismo. As pessoas veem pouco, na prática, veem pouco valor na engenharia do caos se elas acharem que a engenharia do caos é sobre testes. O que elas pensam? Testes automatizados eu já tenho. Eu já sei que na minha aplicação eu coloco lá uma situação, um caso de teste em que o meu cache não está funcionando. Eu coloco isso nos meus testes integrados, por exemplo, né? Então por que eu vou colocar uma ferramenta a mais, ou um passo a mais, um processo a mais, um pipeline a mais para fazer isso? As pessoas não veem muito valor. Só que, por isso que eu acho que assim, aquele ponto sobre a diferença entre testes e experimentos é muito importante, porque quando você fala de experimentos, aí você começa a ver o valor
da engenharia do caos. Ele vai muito além dos testes. Você está experimentando, você está explorando, você está vendo maneiras que você não espera que o seu sistema vai quebrar em produção, né? E a gente está falando de sistemas, no caso da Pismo, de sistemas que dão suporte a processos financeiros, né? Quer dizer, é uma criticidade altíssima. A gente não pode se dar o luxo de achar que vai dar tudo certo. A gente tem que ir lá e ver se realmente vai dar tudo certo. Então, assim, a engenharia do caos, ela faz parte, né, nesse contexto, né, para a gente ver um pouco mais do valor dela, né, ela faz parte de um contexto maior que é a engenharia da resiliência. Né? A engenharia da resiliência são as maneiras que eu vou maximizar as minhas chances de sucesso da minha operação. Né? E para isso é importante a gente perceber que sucesso é o contraponto da falha. Quer dizer, se uma falha, por exemplo, dificilmente a gente vai ter uma falha que é responsável, que foi causada por um motivo só, né? Teve uma causa única, né? Geralmente as falhas, e quanto maior a falha, maiores são as causas, são muito mais complexas, né? Ela é uma interação de coisas que deram errado, uma sequência de coisas que deram errado para causar uma determinada falha, né? O sucesso é a mesma coisa, né? O sucesso raramente é o resultado de uma coisa que deu certo. Ele é um resultado de uma sequência de coisas que foram dando certo, que acabou numa operação de sucesso. Né? Então, a engenharia da resiliência, ela estuda maneiras de você maximizar as suas chances de sucesso. Ou seja, eu vou criar as melhores condições para eu ter essa sequência de caminhos felizes que vão dar no meu sucesso. Bom, a engenharia do caos, como eu falei, né, ela também envolve outras técnicas, a gente já falou um pouquinho, né? Não só, ela vai além, né, de derrubar sistemas, né, mas ela vai também, você pode aplicar ao nível da lógica, configurações dos seus sistemas e tudo mais. Segurança, né? Você ter blue teams, né, que estão protegendo a sua plataforma, outras red teams que estão testando a sua plataforma, estão tentando invadir a sua plataforma. Tudo isso ela pode entrar dentro do arcabouço dos seus experimentos de caos, né? Atenção à segurança, certificações e tudo mais. Tudo isso entra dentro de todas as ferramentas que a gente tem à disposição para a gente poder praticar o caos, né? E assim, isso tudo que a gente fez, a gente consegue, sendo proativo, né, nas nossas, com relação às possíveis falhas da nossa plataforma, a gente consegue atingir um SLA de 99,99%. São os 4 noves de SLA. Que no caso de um sistema financeiro, isso é extremamente importante, de novo. Quer dizer, a gente não pode se dar o luxo de falhar muito, de ter muitas falhas. Agora, isso me traz um ponto muito importante, né? O que a gente precisa, quem está interessado em aplicar a engenharia do caos precisa de maneira essencial para ter sucesso nessa jornada, né? Quer dizer, é uma série de coisas, né? Mas eu acho que se fosse dar 2 dicas, eu daria essa. Primeiro, automatizar os processos de caos. O caos é um processo também, ele pode gerar falha também. Então, por que não ter um processo automatizado que eu posso testar? Eu posso também falhar o meu sistema que detecta falhas. Então, você automatizar os seus processos de caos permite que ele também vire o objeto dos experimentos de caos. E, claro, ele elimina erros humanos, principalmente quando a gente está falando em produção, se subir isso para o ambiente produtivo, a gente tem um monitoramento que começa a falhar e se eu estiver fazendo isso manualmente, eu posso estar sujeito a erros, né? E o mais importante, né? Saiba qual é o seu error budget, né? O que é o error budget? Não sei se todo mundo aqui está familiarizado com esse termo, né? Mas vamos supor que aqueles 99,99% de SLA, ele é definido em contrato. A gente assina um contrato e fala que eu vou ficar 99,99% do tempo no ar. Isso significa que eu vou ficar, por contrato, eu posso ficar 0,01% fora do ar. Vamos dizer que esses 0,01% signifique, sei lá, 5 minutos por mês. Eu posso ficar 5 minutos por mês por contrato, que não vai me gerar multa, não vai me gerar nenhum problema, nenhuma contestação do meu cliente. E se eu pegar desses 5 minutos, pegar 2 minutinhos para ficar fora do ar de propósito? Pode parecer um contrassenso, né? Quer dizer, eu estou falando que eu vou ficar fora do ar 2 minutos
de propósito, vou ficar fora do ar. Mas eu vou entender, vou usar isso, essa informação, esse tempo, para entender melhor a minha plataforma. O ganho que a gente vai ter com isso, em termos de resiliência, é muito maior e eu não vou afetar o meu SLA. Quer dizer, o meu SLA continua sendo o mesmo que eu já tinha definido em contrato. Então, o Error Budget é o nosso orçamento de erros que a gente tem. Eu posso usar esse orçamento de erros que eu tenho para investir em resiliência da plataforma. E, claro, com esses cuidados, né, a gente assegura, né, e no caso da Pismo, né, os clientes que estão operando com a Pismo, caso vocês forem pagar uma conta, fazer uma transferência, investir o seu dinheiro, tudo vai acontecer de forma esperada, de uma maneira instantânea e sem surpresas agradáveis, porque eu eliminei o fator surpresa nessa jornada toda aí. Bom, a gente tem um minutinho só, aí acabei me estendendo um pouquinho, mas eu queria ver se nesse 1 minuto vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer. Se alguém perguntou, eu não ouvi. De qualquer maneira, assim, eu imagino que devo ter bastante perguntas, né? É um tema, na minha opinião, bastante fascinante e bastante desconhecido ainda, né? Quer dizer, apesar de já ter alguns anos de engenharia do caos como uma disciplina, uma prática, né, nas organizações, ainda é pouco conhecido, né? Então, quem quiser saber mais, a gente está no 3º andar. Pode encontrar com a gente lá, conversar, bater um papinho, tomar um café com a gente. Muito obrigado. Obrigada, gente.